Quais princípios os municípios devem observar estritamente para evitar uma intervenção estadual na administração pública local? Existe decisão recente do Supremo sobre o tema, e nós vamos falar sobre isso no podcast Grifão dessa semana. O artigo 35 da Constituição Federal prevê uma medida excepcional que pode ser empregada em relação aos municípios brasileiros para assegurar o funcionamento do Pacto Federativo. E essa medida excepcional só alcança os municípios que apresentarem condições previamente estipuladas no texto constitucional. Nós estamos falando da intervenção estadual, que pode ser decretada pelo governador do estado de modo espontâneo ou ainda pode ser autorizada pelo Tribunal de Justiça a partir de uma provocação feita pelo Procurador-Geral de Justiça. Existe uma previsão no artigo 35, inciso 4º, que acabou de ser definida pelo Supremo Tribunal Federal de que modo deverá ser aplicada. O artigo 35, inciso 4º, prevê que haverá intervenção estadual nos municípios para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição do Estado. E para definir quais princípios são esses, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que são os princípios sensíveis, aqueles que estão previstos no artigo 34, inciso 7º da Constituição Federal. E eu vou te explicar quais são esses princípios. Não pode, portanto, a Constituição Estadual ampliar o rol de princípios sensíveis, criar novas hipóteses, porque a autonomia estadual não permite que os estados, ao criar a Constituição Estadual, criem um sem número de princípios que autorizariam a aplicação dessa medida excepcional nos respectivos municípios, que é a intervenção estadual. Portanto, as Constituições estaduais nem precisam definir taxativamente quais são esses princípios sensíveis. Basta que o Tribunal do Estado faça o emprego do artigo 34, inciso 7º da Constituição Federal e verifique a inobservância dos princípios sensíveis para autorizar a intervenção estadual nos respectivos municípios. E esses princípios sensíveis que são de reprodução obrigatória no âmbito dos estados, e se não houver essa reprodução, deverá ser aplicado obrigatoriamente, porque a observância é obrigatória, correspondem ao regime democrático, o sistema representativo, a forma republicana, direitos da pessoa humana, também a prestação de contas pela administração pública direta e indireta e a aplicação do mínimo de receitas previsto na Constituição para a manutenção dos serviços de ensino e de saúde. Desse modo, não está autorizado que a Constituição Estadual crie novas hipóteses de intervenção dos estados nos municípios sob o fundamento de que haveriam outros princípios que deveriam ser observados pelos municípios para evitar a intervenção estadual e que decorreriam de uma previsão única e exclusiva da Constituição do Estado. Deve-se aplicar de modo compulsório os mesmos princípios do artigo 34, inciso 7º da Constituição Federal, restringindo-se, portanto, a capacidade da Constituição Estadual criar novos princípios ou reduzir esses princípios autorizadores da intervenção estadual nos municípios. Eu agradeço a audiência de vocês, peço que vocês continuem acompanhando os nossos podcasts, que trazem sempre conteúdo atualizado, e com base no que foi explicado no podcast Grifão da semana, você pode já analisar a Constituição do seu estado, na parte específica em que trata da intervenção estadual nos municípios. E se você perceber que não há correspondência entre o que está na Constituição do Estado e o artigo 34, inciso 7º da Constituição Federal, você pode desconsiderar os princípios que poderiam autorizar a intervenção estadual nos municípios, já que é preciso que haja correta e total identidade entre as normas da Constituição Federal e da Constituição Estadual nesse tema. Isso foi objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal. Para continuar recebendo esse tipo de informação, se você ainda não ativou as notificações, ative as notificações no nosso canal no YouTube, na sua plataforma de streaming digital,
Na semana que vem, quando um novo podcast publicado, você vai receber isso em primeira mão. E também eu te convido a conhecer o EAD Grifon, que é um núcleo específico da Grifon, com uma série de cursos de capacitação voltados aos agentes públicos, servidores públicos. Em especial, em 2024, nós temos trabalhado intensamente para disponibilizar um curso preparatório para as eleições municipais de vereadores. Logo, esse curso vai estar todo completo, mas você já pode se inteirar sobre ele nos nossos canais, se matricular, começar a acompanhar as aulas e se preparar para as eleições de 2024. A gente fica por aqui, voltamos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.